Eu estava só tentando entender a situação ali do Thales para poder tá te orientando. Mas assim, tranquilo. Nesse exemplo que eu estou explicando aqui, se o empregado, tá, ele pedir a conta, ele tem essas obrigações. Cumprir o aviso prévio, 30 dias. Ah, mas eu não quero, eu arrumei um outro emprego. Então ele vai fazer o quê? Vai ter o valor de 30 dias de trabalho descontados as verbas rescisórias dele pela empresa. Porque a empresa tem esse direito de ter esse tempo para se adaptar a uma nova contratação, treinar um novo funcionário ou fazer um processo seletivo para contratar um novo funcionário. O empregado também, ele não vai poder sacar o FGTS, porque a empresa vai fazer toda a rescisão dele como ele pediu a conta. Então, se ele pediu a conta, é porque entende-se que ele vai para um outro emprego, ou não precisa daquela renda. Então, ele não vai sacar o FGTS. E a empresa também não será obrigada a pagar a multa dos 40%, porque o trabalhador está pedindo a conta. Tá? Então, isso quando o empregado ele pede a conta da empresa. Agora, tem a situação que a ruptura, a rescisão do contrato, a cessação do contrato foi por iniciativa do empregado, mas por rescisão indireta, ou seja, justa causa da empresa. O que significa isso? A empresa, ela tem obrigações. Se ela deixar de cumprir algumas obrigações, o trabalhador pode fazer valer o seu direito de ter o seu contrato rescindido por justa causa da empresa. E aí esse trabalhador vai ter todos os direitos assegurados como se ele estivesse sendo mandado embora pela empresa. Qual o exemplo que a gente pode citar de uma rescisão de contrato por justa causa da empresa? Por exemplo, a empresa ela não está depositando o FGTS do trabalhador. É um requisito que aí o trabalhador vai procurar um advogado, né, o Ministério do Trabalho, enfim, e ele vai poder solicitar a rescisão de contrato, no caso, por rescisão indireta, devido à empresa estar descumprindo algo que é exigido por lei e que é direito do trabalhador. Tá? Então, nesse caso, seria uma rescisão de contrato indireta por justa causa da empresa. E o trabalhador vai ter todos os direitos assegurados, como nós citamos aí na situação, no slide anterior, onde o trabalhador é dispensado sem justa causa pela empresa. Então ele passa a ter todos os direitos aí, como se ele estivesse sendo dispensado sem justa causa. Deu para entender essa questão aí da ruptura de contrato pelo empregado, mas devido a um descumprimento, né, da empresa, de uma obrigação da empresa? Vocês conseguiram entender? Sim. Tá tranquilo. Então, beleza. Um detalhe importante, em se tratando de verbas rescisórias, a empresa ela tem um prazo por lei para poder fazer o pagamento. Tá? Então, assim, é um direito do trabalhador e a lei. Tem empresas que, às vezes, elas abusam. Tá? Foi feita a rescisão de contrato. Se o aviso prévio for indenizado, tá? Se o aviso prévio for indenizado, a empresa tem 10 dias para pagar a verba rescisória. Então, o prazo de pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias quando o aviso prévio for indenizado. Ou no final do 30º dia, quando esse aviso prévio foi trabalhado. Então, trabalhou os 30 dias, no próximo dia útil, a empresa tem que quitar esse valor das verbas rescisórias. Se isso não acontecer dentro desse prazo, a empresa vai ter que arcar com o valor de mais um salário do mês como multa por não cumprir a questão do pagamento das verbas rescisórias no prazo definido por lei. Então, o trabalhador tem que receber mais um salário a mais por não ter recebido as suas verbas rescisórias dentro do prazo estipulado por lei. Tá? Então, as empresas têm que ficar muito atentas com respeito a isso, né? Porque
Isso é gerador de motivo de mais um salário como multa. Bom, depois que nós abordamos esses temas, esse tema, né, e esses detalhes aí que foram passados para vocês aí em cada slide, eu queria perguntar se tem alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, que talvez já se depararam em alguma situação, ou já ouviram alguém comentando, porque aí eu explico para vocês, e aí posteriormente eu vou passar as atividades de hoje. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Desvio de função dentro da empresa. O empregado pode ser contratado por justa causa da empresa, daí? Eu entendi, está cortando para mim aqui também, tá? Eu entendi que você perguntou do desvio de função, só que depois eu não entendi mais o restante. Tá, eu vou repetir. O desvio de função dentro da empresa. O empregado pode rescindir o contrato por justa causa da empresa? Caso ele esteja exercendo uma função diferente daquela pela qual ele foi contratada? Isso. Tá. Na verdade acontece, não é requisito, tá, para a rescisão de contrato indireta, mas é sim motivo para uma questão de ajuste de salário. Por exemplo, você está exercendo uma função que exige muito mais responsabilidade do que aquela que você foi contratada. Então, você faz jus naquele momento por uma reclamação de um ajuste de salário, consequentemente ajustando o salário, a função será ajustada também na sua carteira de trabalho. Então, não sei se era isso Quando não há. Oi? Sim, mas quando não há e quando esse ajuste? Tá cortando aí, Luciano. Faz o seguinte, Luciano, ó. Quando não. Tá cortando. Manda aqui no chat, aqui, ó. Entra aqui na barra de ferramentas aqui do Zoom. Tem a barra de ferramentas do Zoom. Vai na opção ali, chat, seleciona o meu nome ali, manda no privado ali para mim, ou manda em aberto, se quiser em aberto, e eu vou respondendo ou pelo áudio e pelo chat também, para ficar melhor. Entendeu? João, tem alguma pergunta para fazer, João? Não, tudo tranquilo. Tá. Deixa eu só esperar a Luciana mandar isso aqui. Eu já leio a pergunta dela, deixar bem claro, né, a dúvida, explico, e aí depois a gente vai para a atividade, tá?
Pessoal, só um minutinho, eu estou atendendo uma ligação rapidinho aqui, tá? Já eu volto aqui para a gente continuar, tá bom? Pessoal, vamos lá? Então assim, ó, só para poder esclarecer aqui a pergunta, a dúvida da Luciane. Luciane, só mande para mim ali, você mandou uma parte ali da pergunta, mande a pergunta por completo ali, que você fez desde o início, para eu poder ler, para poder deixar bem claro no vídeo aqui para os outros alunos que vão assistir também. Você consegue me escutar bem no áudio? Então, algumas partes eu consigo, mas tem hora que corta. Mas quiser tentar falar, pode Então falar. tá, vou escrever. Eu tinha perguntado sobre o desvio de função. Uhum. Tá. Se com o desvio de função dentro da empresa, o empregado pode rescindir o contrato por justa causa da empresa. Certo. Você falou só se houvesse daí um reajuste de salário, né? Uhum. E daí a mudança da função na carteira. E aí depois você perguntou Se e... não houver esse reajuste, Aham, tá. tanto no salário quanto na carteira. Uhum, certo. Bom, deixa eu deixar bem claro aí, João que está aí, os outros alunos que vão entrar depois vão ver esse vídeo, né? A Luciane perguntou assim, quando há um desvio de função, ou seja, o trabalhador foi contratado para uma função, porém ele está exercendo outra. É motivo para uma rescisão indireta? Então, assim, em uma análise assim rápida, claro que assim, eu não sou advogado trabalhista, né? Não sou nem advogado, muito menos da área trabalhista, mas, assim, a gente precisa ver o que está na lei, tá? No que diz respeito à questão da CLT ali, o trabalhador, quando ele é contratado, ele está exercendo uma função diferente daquela do seu registro na carteira e que, inclusive, tem causado a ele prejuízo, ou seja, vamos pegar uma situação aqui para tentar deixar mais claro para você. A Luciane trabalha na empresa na função de auxiliar administrativo. E na empresa tem outros funcionários também contratados com a mesma função. E tem o João ali, que também é um auxiliar administrativo. E eles não têm, a formação ali é a mesma, eles não têm nenhum tipo de diferença, tá? No registro da carteira deles, referente àquela especificação da função. Porque assim, tem alguns cargos que tem a função júnior, tem função de outros níveis sênior, então assim, ele vai crescendo ali gradativamente na mesma função, mas pelo tempo de trabalho e experiência, ele vai tendo um reconhecimento financeiro diferente. Nesse caso, se a Luciane trabalha na mesma função que o João, os dois exercem a mesma função, tem a mesma formação, não tem nada que diferencie ali no registro deles na carteira. Ela, primeiro que ela tem que fazer é solicitar ali um ajuste, né, na carteira dela, né, em termos de remuneração de salário, porque ela desempenha a mesma função que outros funcionários, né, dentro do mesmo período ali, os dois têm experiência na empresa, bastante experiência, tem formação na área, então a primeira coisa é ela pedir essa questão do ajuste, né,
salarial na carteira, ou se está acontecendo, que é o pior, vamos dizer assim, né? Ela está contratada por uma função, porém ela exerce outra, diferente da que está na carteira, né? Aí se considera ali até um motivo maior e mais, vamos dizer assim, mais grave, para até futuramente pensar em procurar um advogado para poder analisar essa situação e ver se ali há realmente uma condição ali de solicitar uma rescisão indireta, com a rescisão sendo paga, atualizando com todos esses valores, desde quando esse profissional foi contratado pela empresa. Aí, no caso, Luciane, é uma questão muito de uma avaliação da parte jurídica, né? No que está na lei, na CLT, a primeira, porque assim, imagina assim, vamos imaginar o seguinte: você está trabalhando na empresa, a empresa está te pagando corretamente, né, você tem um bom relacionamento com a empresa, o que você percebeu é que você descobriu que você vem trabalhando na empresa, porém tem outros profissionais da mesma função que a sua, que tem uma remuneração diferenciada. Porém, na carteira não tem nada que deixe claro isso. Então você vai fazer o quê? Procurar o seu supervisor, o seu chefe, tudo. Acho que antes de partir para algo de uma briga judicial, né? Não é esse nome que é dado, mas vamos judicialmente procurar os seus direitos, né? Você tentar, através do diálogo, tentar resolver. Claro que, se aí sim for percebido que existe, né, uma possibilidade aí de realmente a empresa estar se auto-beneficiando por essa situação e prejudicando o trabalhador, aí o advogado vai analisar e falar: não, realmente é motivo para a gente poder entrar com uma ação por rescisão indireta. Mas, num primeiro momento, teria que analisar essa questão: está na carteira a mesma função? Não está? Tem uma função diferente? O salário também é diferente? Então, analisar isso aí e primeiro partir para um diálogo, né? Posteriormente, se vê que realmente a situação não se entrou num acordo, não se entrou numa condição de, vamos dizer assim, de ajuste, né? De consenso para ambas as partes, aí sim, procurar um advogado, voltar à área trabalhista, que possa analisar melhor e te dar um parecer, né? Porque tudo isso vai depender, né, da análise desse advogado que vai te orientar, que vai estar te defendendo, vamos dizer assim, e também da decisão do juiz, né? Embora, né, na justiça diz assim, né? Embora a justiça do trabalho ela olha para o lado mais fraco, né, da relação, a hipossuficiência, que é o trabalhador. Enfim, sempre o lado mais fraco, a justiça do trabalho vai olhar pelo lado mais fraco sempre. Não quer dizer que ela vai ser injusta para o empregador, mas se a empresa não tiver como comprovar aquilo que ela está, né, alegando ou defendendo, enfim, ela vai ter que arcar com suas responsabilidades. Mas tem um amigo meu que é advogado, ele fala assim: são duas coisas assim que a gente não tem como saber o que vai acontecer. Na bolsa da mulher, se abrir uma bolsa de mulher, a gente não sabe o que sai de lá, e na cabeça do juiz também diz que a gente não sabe o que pode sair da cabeça do juiz na decisão de uma sentença. Então, é sempre bom, numa situação como essa, né, procurar, como você está falando, tirar as dúvidas, tentar esclarecer, e se realmente precisar ir para algo judicial, ter realmente uma total certeza de que você está fazendo o que é mais correto, para não ter lá na frente problemas, né? Porque entrei com ação judicial contra a empresa, de repente perdi. Vou ter que, inclusive, fui processado até para indenizar a empresa por danos morais. Entendeu? Então, claro que isso pode acontecer, pode, mas é difícil. Mas a gente tem que ter todos os cuidados, né, para que, de repente, uma atitude nossa não venha a ser revertida contra nós mesmos posteriormente, né? Não sei se você conseguiu entender, se ficou claro para vocês isso aí, essa colocação. Ficou sim, obrigado por ter explicado certinho. João? Ficou. Tá. Então, assim, eu sempre falo, eu não sei por que você colocou essa
se você tem algum exemplo que você colocou essa situação. Eu não sei exatamente por que você fez essa colocação agora, mas assim, eu vou colocar algo que eu passo sempre para os alunos, tá, Luciane? E eu fui empregado por muito tempo, e depois de um tempo Deus deu a oportunidade para mim ter um negócio próprio. E é totalmente diferente quando você muda esse jogo, né? Principalmente para a maioria dos funcionários, a grande maioria. O funcionário normalmente ele não se coloca no lugar do empregador. Não sabe o que o empregador ele passa, que ele sente na pele. E eu sempre, quando fui empregado, eu procurei me colocar no lugar do empregador e tentar entender tudo que ele passa, né, no dia a dia, principalmente nas empresas pequenas, né. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: se você recebeu uma oportunidade, você conversou com o empregador, ele te ofereceu uma oportunidade, te propôs algo que, mesmo que, vamos dizer assim, não esteja de acordo com a lei, exemplo, não existe contrato de trabalho informal. Ou você tem um contrato de trabalho ou você não tem. Se você não tem, a empresa está agindo de forma errada, porque você tem que ter o registro de carteira ali. Porém, veja bem, eu sempre falo para os mais jovens: você está desempregado, você quer uma oportunidade, você nunca trabalhou, você não tem experiência. Às vezes uma empresa pequena, que às vezes não tem condições, não tem faturamento grande, ela às vezes te oferece oportunidade. Eu falo: olha, eu vou te dar uma oportunidade, vou te pagar tantos reais por mês e vamos acompanhar durante esse período. Você vai conhecer a empresa, eu vou te conhecer também, e vamos ver o que vai acontecer, se de repente você vai atender essa expectativa que eu tenho sobre você. Enfim, isso não é correto por lei. Porém, num cenário difícil que o país enfrenta, principalmente agora no momento de pandemia, se eu sou uma pessoa, um jovem, que eu quero uma oportunidade de emprego, eu nunca trabalhei, eu quero a minha primeira oportunidade, e a empresa me ofereceu essa proposta, uma empresinha pequena lá, me fez essa proposta, e eu falo sim, eu topo, e aí depois eu trabalho lá 3 meses naquela empresa. E aí, veja bem, nesses 3 meses, a empresa percebeu que eu não atendia a necessidade que ela tinha, ou eu não tenho perfil para aquela função, e de repente ela me chama e fala: olha, fulano, não dá mais para a gente continuar, eu esperava isso, aconteceu isso, ou o perfil seu é diferente. Então, assim, ou no momento eu não tenho como te contratar como efetivo, vamos dizer assim, né? Nós vamos parar por aqui essa nossa oportunidade, vamos dizer assim, esse nosso relacionamento aqui de relacionamento de emprego, empregador, empregado, né? Tudo bem? Eu sempre falo para os alunos: poxa, seria injusto você sair agora e ir lá no Ministério do Trabalho e falar: olha, eu trabalhei nessa empresa, eles me prometeram isso, e não fizeram nada disso, eu não tive registro em carteira, eu fui dispensado, né? Não tive direito a nada. Enfim, eu, particularmente, como pessoa, né, eu acho que seria muito injusto. Eu não faria isso. Eu já trabalhei numa empresa e por 10 anos, e depois que eu saí dela, eles estavam com dificuldade financeira. Eu fiquei 2 anos e pouquinho sem receber nada. Eu não coloquei eles na justiça. Cada caso é um caso, tá? Só que eu digo assim: quando você se compromete com algo da sua palavra, eu acho que você tem que honrar. Eu aprendi isso, né, com os meus pais. E mesmo que não tenha documento assinado, acho que é injusto, né, você chegar nesse momento e falar, né, ir lá no Ministério do Trabalho e prejudicar a empresa, sendo que ela tentou te dar uma oportunidade, tentou me ajudar, e agora nesse momento, como não deu sequência, eu vou lá e falo: vou ferrar com essa empresa. Agora eles vão me pagar, né, tudo que ela imagina que tem direito, né? Embora até tenha, por ele não ter feito na lei, mas assim, eu acho que é uma questão de você usar o bom senso ali também e falar: poxa, ela tentou me ajudar, tentou me dar uma oportunidade, e agora de repente eu estou
né, realmente prejudicando a empresa. E para uma empresa pequena, uma situação como essa, pode vir, inclusive, às vezes, a fechar a empresa, fechar a porta da empresa. E aí, não é, nem ele teve a oportunidade, nem outra pessoa da família dele talvez venha ter a oportunidade naquela empresa. Por quê? Numa situação como essa, ela foi obrigada até a fechar as portas, porque ela não tinha dinheiro para continuar devido ao que a justiça fez ou obrigou ela a pagar, certo? Não sei se vocês conseguiram entender nesse aspecto, né? Para mim tá tranquilo. Eu não estou defendendo não estou defendendo aqui o ato ilícito, né? Não, fazer algo que não está na lei, não é isso. Mas eu acho que, assim, principalmente para quem é jovem, diferente de um pai de família, né? Mas para quem é jovem, não tem experiência, hoje, assim, é muito difícil encontrar um jovem comprometido. Então, eu acho justo, de repente, a empresa falou, ó, chama para conversar, chama o pai, chama a mãe, olha, quer fazer? Eu vou te dar uma oportunidade, vou te pagar tanto por mês, tantas horas aqui você vai fazer, e vamos testar, vamos ver como é que vai ser o desempenho. E aí depois essa pessoa ir lá e não deu sequência naquilo que foi acordado, porque não teve os resultados esperados ali, e de repente o funcionário tentar entrar, né, com uma ação contra a empresa e prejudicar a empresa, né? Então eu acho que assim, se você aceitou, você não é obrigado a aceitar, trabalhar, né, como a gente sabe que na lei muitas pessoas estão trabalhando aí sem registro e carteira, você não é obrigado a aceitar isso, mas se você aceitou, não, depois você for dispensado, não vai entrar na justiça contra aquela empresa, né, colocando ela, como diz o ditado popular, no pau, né, e correndo o risco de prejudicar e até fechar as portas das empresas, sendo que você aceitou naquele momento. Ela falou para você, ó, vou te contratar, mas não vou te registrar na carteira por tantos meses, né? Entendeu? Porque eu acho isso injusto, né? Não defendendo, como eu falei, não estou defendendo fazer algo que não está na lei, não é isso. Mas se foi combinado, foi acordado, acho que vale a pena você honrar. Certo? Certo. Alguma pergunta, João, Luciane, mais alguma pergunta? Só para responder aquela hora que você perguntou, é que eu já tive casos na família, né? De trabalharem, de exercerem o desvio de função e eles não mudarem isso em carteira e também não fazerem reajuste de salário e mandarem a pessoa embora porque a pessoa reclamou, sabe? Por isso eu fiz daí aquela pergunta que como eu falei, aí já é uma situação, né, diferente, né? Imagine, você tem um relacionamento bom com uma empresa, sempre te paga em dia, você não tem nenhum problema. Percebeu que está acontecendo isso? Agora, bom, vamos sentar para conversar. Não, é uma empresa que, se eles puderem tirar do funcionário, eles tiram, cria problema a todo instante, não se preocupa com o funcionário, não tem essa oportunidade do funcionário estar participando, estar dando alguma sugestão. Opa, aí é você pegar e realmente já procurar um advogado, falar, olha, acontece assim, esse assado, meu relacionamento já não é legal na empresa, a gente tem empresas que agem, inclusive, coagindo o funcionário, fazem pressão, o funcionário trabalha sob pressão, enfim, tem uma série de outros fatores. Então ali às vezes não vale a pena nem tentar o diálogo, nem conversar. É procurar um advogado, explicar para ele a situação e aí ele vai te orientar melhor. É claro que eu sempre falo, né, quando você sempre vai procurar um advogado, né, o advogado ele tem um custo, né? Então quer dizer, para você, numa situação de receber o que por direito é seu, você tem que abrir mão de um valor, porque o advogado vai ter que exercer essa função de acionar a lei para poder você ter direito a receber aquilo que você, por direito, já era seu, né? Então vamos dizer assim, numa situação como essa, estou recebendo lá alguns meses o salário errado lá, e erro da empresa mesmo, a empresa não está nem aí. Então, simplesmente, às vezes, no diálogo, eu não vou conseguir resolver, vou ter que procurar meus direitos na justiça, vou ter que procurar um advogado. A não ser que você tenha uma renda muito baixa, que
que você procure lá ter direito a advogado gratuito. Caso não se encaixe, não se enquadre na sua renda, você vai ter que procurar um advogado, e aí daquilo que ele receber, 30% normalmente, né, é o que eles cobram, né, para você poder receber o que por direito já era seu, né, se ela cumprisse com as obrigações corretamente. Mas enfim, são coisas da lei, né, então de certa forma a gente tem que, se tiver que passar por isso, vai ter que enfrentar, né? Beleza? Beleza. Vamos então para a nossa atividade. João, não ficou nenhuma dúvida, João? Não, tranquilo. Pode ir para a atividade por mim. Não quer perguntar nada mesmo? Não, tranquilo. Pode ir. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui a apostila, então, compartilhar com vocês aqui a apostila. Bom, na apostila de vocês, eu vou mandar depois, não esqueçam, eu vou mandar no grupo, de dar uma olhadinha no grupo, eu vou mandar a tabela de rescisão aqui com algumas atualizações, tá? Tivemos algumas mudanças, né, com a questão da reforma previdenciária, então eu vou mandar uma tabela de rescisão do contrato de trabalho, ou seja, o que é direito e o que não é direito numa rescisão de contrato de trabalho, nas diversas situações que a gente comentou. Dispensa sem justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta e assim por diante, tá bom? Aqui, ó, na página número 193, tem essas atividades aqui, ó. 1, 2, 3, 4 questões. Para que vocês possam responder, tá? Lápis, respondam lápis, se precisar corrigir depois fica mais fácil, e aí depois vocês vão mandar para mim corrigir, tá? São essas 4 atividades aí, essas 4 questões para a aula de hoje. E antes disso aqui, vocês têm alguns outros documentos, né, que fazem parte ali do pedido de demissão para rescisão de contrato de trabalho. Alguns talvez você já tenha visto lá na rescisão, no aviso prévio, e outros, e acho que outros 2 aqui, ou apenas um, não estava naquela outra aula que a gente falou, tá bom? Beleza? Eu vou continuar logado aqui, tá? Nós temos aí em torno aí de 30 minutos. Então, terminando, vocês vão mandar aqui para mim tira foto, manda pelo WhatsApp, eu vou estar corrigindo. E eu vou mandar aquela tabelinha que eu falei para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui que eu vou estar à disposição. Vou continuar logado aqui, tá? Boa atividade aí para vocês.